The system, yeah, when we say we're not with them, we solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Hello class, good afternoon, how are things? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Bom, então vamos iniciar mais uma aula de inglês, né? E nós vamos hoje, como eu falei na aula passada, fazer a correção da atividade do dia 16 e a atividade do dia 17. E a gente comentar um pouquinho sobre a aula de ontem, tá bom? Então, vamos lá pegar o material de vocês, quem fez no caderno, pegar o caderno, né? Quem fez diretamente na plataforma, abrir lá, né? E acompanhar depois a correção de cada atividade, tá certo? Então, façam isso. Bom, então na aula do dia 16, nós falamos sobre os pronomes, não é isso? Nós estamos falando sobre alguns pronomes interrogativos, que são os question words, que são aquelas palavras que servem para fazer pergunta, né? Question. Question quer dizer o quê? Quer dizer pergunta, questão, né? Questionamento. E também a gente viu um pouco sobre respostas curtas, afirmativas e negativas. Então, vamos acompanhar aqui a atividade. Na primeira questão, diz o seguinte: complete as frases com a question word correspondente. Relacione cada frase à tradução correta. Então, nós vamos ver qual é, né? Aqui, qual é a tradução de cada frase. Então, quais são as CART, né? No caso aqui, as question words de cada alternativa. Aqui nós temos a primeira frase. What's your name? Então, quem é a question? What? Né? Who are you? Who? Where are the keys? Where? What do you want? What? What is your favorite color? Né? Novamente se repete. What? When will you do that? When? Bom, então essas são as questions words, né? Nós temos mais, aquelas lá que a gente colocou, que vocês viram naquele quadro, tá bom? Então, vamos aqui para a tradução, tá? De cada uma. Então, a letra A, what's your name? Essa daqui é muito fácil, acho que ninguém errou, né? Que está... A letra A quer dizer qual é o seu nome. Então, está aqui na última opção, né? Letra A. B, who are you? Who are you? Bom, who are you quer dizer quem é você? Who are you? Então, aqui, letra B. Na letra C, where are the keys? Bom, aqui está perguntando onde, né? Onde estão as chaves? Então, onde estão as chaves? Letra D, what do you want? Bom, a letra D está perguntando o que você quer. What do you want? O que você quer? Letra D. Letra E. What is your favorite color? Bom, então aí nesse caso está perguntando qual é a sua cor favorita. Está lá em cima a frase, né? Letra E. E por último, aqui sobrou, né? When will you do that? Ou seja, quando você vai fazer isso? Então, letra F, certo? Então, ficou D, E, C, F, B, A, ok? Bom, então agora vamos para a nossa segunda alternativa. Então, na segunda alternativa é uma questão de completar, tá? Vamos completar a frase, tá bom? Certo? Bom, então, aí pra gente completar as frases, o que é que nós temos? Diz o seguinte, complete as frases com os WH, né? Questions, word correto. Bom, então nós temos aqui as opções entre parênteses, né? Nós temos duas opções, onde uma das duas é a correta. Então, na letra A, tem assim, is your address?
Bom, eu sei que a palavra address quer dizer endereço. Então, tá perguntando qual é o seu endereço. Então, qual dessas palavrinhas aí é qual? Vai ser what, tá? Então, vamos escrever what aqui no espaço, ok? Certo? Bem, are you from? Bom, a palavra from fala é o de, né? Mas é o de como se fosse de origem. Então, tá perguntando de onde você é? De onde você é? Nós usamos a palavra where. Então, vamos escrever where aqui nesse espaço. Certo? Where. Letra C. Are you and your parents plan to go on your next vacation? Bom, aqui também está perguntando onde você e seus pais estão planejando ir nas próximas férias. Bom, então também é onde, né? Onde é where, tá? Então, escrevam where novamente. Letra D. Are you studying English at this school? Ou seja, né? Está perguntando, né? Por que você está estudando inglês nesta escola? Bom, então, aí qual é a palavra que significa por quê? Why. Não é isso? Então, vamos lá botar why. Letra E. Is your birthday? Ou seja, está perguntando quando é seu aniversário. Então, qual das palavrinhas é quando? When. Então, vamos colocar aqui when. When is your birthday? Letra F. Are you going to come back? Bom, então aqui, come back quer dizer retornar, voltar. Então, também está perguntando quando, né? Então, no caso, que está determinando aqui um tempo, né? Então, é a palavra quando. Então, quando aqui é when. Quando você vai retornar, vai voltar, né? Então, when. Are you driving so fast? Bom, então, are you driving so fast? Bom, então, neste caso, né, ele tá perguntando aí, né, no caso, por que você tá dirigindo tão rápido? Então, porque é why. Então, vamos botar aqui, why. Why are you driving so fast? Por que você está dirigindo tão rápido? Né? A letra H. Books and notebooks are these. Ou seja, né? Ele está perguntando de quem são, né, esses livros e cadernos. Bom, então, neste caso, de quem são, vai ser o quê? É algo que pertence a alguém. Se é algo que pertence a alguém, é whose. Letra I, né? Tá perguntando aqui no caso, where you study now? Então, aí nesse caso, né? Qual é, o que ele tá pedindo, né? Where. Where quer dizer onde. Então, onde você está estudando agora? Então, se usa where. E aí, nós temos também quem? As respostas curtas, né? Que são short answer. Bom, short answer, nós temos aí respostas afirmativas com yes e as negativas com no, tá? E temos os auxiliares do e das, né? Lembrando que o do é usado para quais pessoas? Vou colocar aqui do lado, ó. I, vou colocar aqui, do, usa para I, you, we e o they. E o das, né? O das vai ser usado para quais pessoas?
Bom, para as terceiras pessoas do singular. O he, o she e o it, certo? Bom, nós aprendemos que esses dois verbos auxiliares, eles são usados apenas nas formas afirmativas, aliás, negativas e interrogativas. Mas quando nós estamos tratando de respostas curtas, nós também vamos utilizar nas formas afirmativas. Então, aqui, does Mary like apple? Ou seja, Mary gosta de maçã? Então, é uma resposta afirmativa. Fica como? Yes. Mary é ela, não é isso? She does. Ok? E a resposta negativa, como é que vai ficar? Apenas, vamos dizer, tem a pergunta, do you speak Chinese? Você fala chinês? Então, a resposta negativa, vamos dizer o quê? Não, eu não falo chinês. Então, lembrando que uma pergunta com you, a resposta com I. Então, fica no, I don't ou do not. Vou botar aqui a forma abreviada, tá bom? Certo? Ou pode ser o do not no lugar do don't, tá? Vocês podem escolher se querem a forma abreviada ou a forma por extenso, tá certo? Bom, então nós finalizamos esta primeira atividade do dia 16 e vamos agora para a atividade do dia 17, tá certo? Que é somente uma questãozinha. Então, vamos lá pegar esta questãozinha aí, tá? Então, aqui está a atividade do dia 17, tá certo? Então, vamos lá iniciando, né? Hoje, na primeira questão, pede assinale as sentenças, né? É mais de uma, nas quais o advérbio de frequência está corretamente posicionado, ou seja, está colocado na sua posição correta. Lembrando que é o quê? Entre o sujeito e o verbo, no caso, o verbo principal, exceto quando esse verbo principal for o verbo to be. Se for o verbo to be, ele não pode vir entre o sujeito e o verbo. Ele vai vir depois do verbo to be, tá certo? Bom, então aqui na letra A, Mary sometimes does homework on Saturday. Ou seja, Mary às vezes, né, faz as tarefas de casa, né, nos sábados, aos sábados. Então, está no local correto? Sim, está no local correto. Então, nós vamos marcar a letra A. B. Peter is never late for dinner. Ou seja, Peter nunca está atrasado para o jantar. Então, aqui no caso, Peter, o never está no local correto? Sim, está, né? Observe que aqui é verbo to be. Então, never deve vir depois do verbo to be. Então, também está correto. A B, C. Mary takes often the dog for a walk. Mary leva, né, com frequência, o cachorro para caminhar. Bom, então, nesse caso, o advérbio está no local correto? Que o advérbio é esse daqui, often. Ele está correto? Não. Ele deveria estar onde? Depois de Mary, né? Antes do verbo principal. Então, não marquem. A letra D. They hardly ever have a heavy meal in the evening. Ou seja, eles quase nunca, né? Comem comida, né? Fazem uma refeição pesada à noite. Ou seja, não comem alimentos pesados durante a noite. Então, nesse caso, está correto? Bom, está correto, né? Por quê? Olha só aqui, né? Quase, heavily ever, né? Está antes do verbo principal. Então, nesse caso, letra C também, letra D também está correta. A letra E. Mary always read the newspaper at some time during the weekend. Ou seja, a Mary sempre lê jornais, né, em algum momento durante o final de semana. Bom, isso está correto? Está. Por quê? Porque o always, que é o advérbio de frequência, ele está entre o sujeito e o verbo principal. Então, também está correto. A letra F. Peter
brings Mary usually a cup of tea in bed. Ou seja, Peter costuma, né, no caso, leva, né, para Mary, normalmente, uma xícara de chá na cama. Está correto? Não. Por quê? Porque usually deveria estar aonde? Né? Antes do verbo. Então, aí está errado. Letra G. They usually don't have breakfast. Eles normalmente não tomam, né, café da manhã. Está correto? Não, não está correto. Por quê? Porque usually deveria estar nessa posição aqui, ó, né, entre don't e have. Então, está na posição errada. Então, as letras corretas são letra A, letra B, D e E, certo? Bom, então, nós finalizamos essa pequena atividade, né, a correção. E vamos agora revisar um pouquinho do que a gente viu ontem. O que foi que nós vimos ontem? Bom, ontem eu passei apenas para que vocês pudessem, né, tá vendo e analisando a formação de algumas palavras, né, com o verbo tour. O verbo tour sozinho, ele quer dizer virar, certo? Mas virar alguma coisa, né? E aí a gente pode estar acrescentando nele algumas expressões, como eu coloquei aí uma listazinha de algumas palavras, né? Como tem, né, ó, toron, né? Touring. Então, são várias expressões que foram colocadas, né? Algumas para que vocês pudessem estar lendo, né? Então, que fizessem a leitura. E hoje eu vou deixar uma pequena atividade para que vocês respondam em relação ao uso desse verbo tour com acréscimo de alguma preposição, com algum advérbio de frequência, que faz com que ele mude o seu sentido, né? Que mude a sua tradução. Por isso que ele não pode ser traduzido simplesmente de forma linear, ou seja, sozinho, palavra por palavra. Eu não posso pegar a palavra tour e traduzir sozinha, ou a palavra on e traduzir sozinho. Eu vou ter que traduzir a expressão por completo, tour on, né? Assim também como aquela que é muito conhecida, essa nossa aqui, né, ó, tour off, né? Que quer dizer o quê, né? Tour on, ligar ou desligar. Tour off é o desligar, não é isso? Certo? Então, essas duas expressões são muito conhecidas, on e off, que é o tour on, ligar, e o tour off, desligar, tá certo? Então, quando a gente for traduzi-las, nós não podemos traduzi-las separadamente, temos que traduzir a expressão junto, tá certo? Bom, então, vamos à prática dessa atividade que tá aí na plataforma de vocês, tá? Então, finalizamos a nossa aulinha de hoje, que Deus abençoe todo mundo e goodbye, até a nossa próxima aula. Alguma dúvida? Podem estar me procurando, tá certo? E tem ainda 6 alunos que não me entregaram a atividade passada, estou aguardando.